esse 7 de setembro vai ser histórico, vai ser inesquecível, foi retumbante, né? Foi uma coisa que realmente superou as minhas expectativas. Eu já tinha certeza de que ia ser um sucesso, obviamente. É só você ver a movimentação nas redes sociais, você acompanhando no Twitter as pessoas, você via todo o engajamento. É claro que se você se informasse apenas pela imprensa, você não ia nem ficar sabendo, porque a imprensa noticiava o mínimo possível. Mas ontem ainda de noite, 11 da noite, 1 da manhã, 2 da manhã, afinal de contas foi difícil dormir essa noite, eu ia acompanhando o pessoal e o pessoal colocando vídeo na internet, né, se deslocando até Brasília, até São Paulo, caminhões, enfim, cara, toda uma mobilização patriótica absurda. E uma coisa, mais uma narrativa que foi enterrada e que eu não tinha nenhuma dúvida que seria enterrada, é que seriam manifestações violentas com pessoas armadas que propagariam o terror. Por exemplo, o Vila, né, o Marco Antônio Vila, com aquele seu discurso histérico, descontrolado, né, com muito desequilíbrio emocional, já estava um mês falando. Não, cuidado, vai ter gente infiltrada, vai ter gente armada, vai ser um caos, o Bolsonaro quer sangue, blá, blá, blá. Tudo e de uma forma chiliquenta, bem histriônica. E não aconteceu nada disso. Aquela jornalista da CNN do Rio, CBN do Rio, se não me engano é da CBN do Rio, da rádio CBN, ela recomendando pro povo não ir nas manifestações, porque ia ter muita gente armada, que poderia ter morte. Olha que absurdo. O problema da imprensa é que eu tenho certeza que eles sabem que isso que eles falaram era mentira. Porque se não é mentira, então eles estavam se baseando pela régua moral das manifestações esquerdistas. Porque para pensar, é até difícil você pensar em manifestações genuínas à esquerda, principalmente essas lideradas por movimentos sociais, MST, MTST, CUT, todas essas. Pense em alguma que teve zero problema, que não teve nenhuma ilegalidade. A disputa, briga com os policiais, ou depredação de agências, saque a lojas, que não tenha tido uma dica de nada. Existe, é até difícil você identificar. Agora, da direita, é praticamente impossível você cravar que vai ser violenta porque não tem precedente. A direita começou a se manifestar agora, é super recente. Então, dos últimos 5, 6 anos pra cá, que a direita de fato dominou as ruas como ninguém, a esquerda tá perdidinha, não só nas redes sociais, como também nas manifestações, porque até antes do Bolsonaro entrar, realmente a esquerda dominava as ruas. Só que dominava quando o PT estava no poder, que ele irrigava com dinheiro público sindicatos, esses movimentos sociais. Tanto que depois que o PT saiu, acabou. Não teve nem mais invasão de terra, mas não importa, até então as ruas eram do PT. Os sindicatos dominavam, pagavam a galera, dava R$50, dava pão com mortadela, mas a rua era deles, comprada, mas era. A direita não, o pessoal vai espontaneamente, não cobra nada pra ir, nada, zero, é espontâneo. Então isso a esquerda deve estar invejando. E aí, claro, né, não tem como não falar do voto impresso. Porque a gente tem institutos de pesquisa dando que Bolsonaro perde em todos os cenários e que o Lula vence. Só que o Lula é aquele cidadão que não pode sair na rua, que ele é xingado, ele é ovacionado, ele leva ovada, né, se bobear, enfim, ele leva tomatada e tudo mais. Tanto que, além de não poder sair de casa, quando ele quer ir pra praia, ele tem que pedir pro governador petista, me refiro lá no Nordeste, onde ele expulsou, a polícia foi lá, deu um chega pra lá nos banhistas que estavam na praia, que é pública, né, e quem não quis sair na boa teve que sair arrastado, pro bonequinho do Lula com a sua esposa curtir a praia. Por quê? É a única forma que ele consegue. O povo odeia o Lula, em sua grande maioria. Mas esse Lula, que não pode sair de casa sem 6 carros de segurança, não sei se vocês recordam, um dia anterior a esse dia da praia, né, deles fecharem a praia pro Lula, dando pontapé nos banhistas, puxando, o que aconteceu? 2 dias antes saiu um vídeo lá onde não tinha ninguém perto dele, tava o carro dele no meio de 3 carros na frente de segurança e 3 carros atrás. Essa é a vida do Lula. Mas a imprensa, o status quo, o establishment quer nos convencer que a eleição de 2022 o Lula ganha fácil e o Bolsonaro perde em todos os cenários. Em 18 também, um pouco antes de terminar as eleições, teve um dado momento que o Lula perdia em todos os cenários. Tá? E isso eu me lembro muito bem porque eu repercutia nas minhas redes sociais. Então, percebam, quantas narrativas foram derrubadas? Que a direita é violenta, que ia dar confusão, que ia ser uma manifestação golpista.
Pode ter golpista em uma manifestação? Pode, mas como manifestações de qualquer natureza, tá? Da esquerda ou da direita. Só que, via de regra, o que o povo está pedindo? Que o STF, e não somente o Executivo, cumpra de fato a Constituição. Aliás, o STF ele é pago somente para isso, para garantir que todos respeitem a Constituição. Só que muitas vezes, e a própria imprensa noticia, o STF acaba dando o chapéu na Constituição. Então, a manifestação foi predominantemente democrática e pedindo cumprimento da Constituição Federal por parte do STF e de todos os ministros. E outra coisa, que parem de uma vez por todas com canetadas monocráticas no STF. Que um ser no STF resolve dar uma canetada monocrática sem levar para o pleno, ele para qualquer pauta do governo, e o Bolsonaro já vem sofrendo isso. A pauta vencedora nas eleições de 2018 não está conseguindo andar, porque envolve muita questão de valores, de costumes, e, cara, o STF é majoritariamente, esmagadoramente de esquerda, óbvio, né? O Lula e o Dilma praticamente indicaram todos que estão lá. Então é complicado isso aí. Então, essa narrativa da violência da manifestação, da suposta violência que teria hoje, e de que é golpista, para mim é uma farsa. Porque aí a imprensa vai pinçar aqueles golpistas mesmos que surgiram, que apareceram na manifestação. E não a maior parte esmagadora que pediu o cumprimento da Constituição Federal. Tá? O ponto é esse, e essa é a leitura que eu faço. Eu queria repercutir aqui com vocês, vou pegar aqui minha timeline no Twitter, que hoje durante o dia eu fui publicando, né, as coisas que eu achava interessante nessa, digamos assim, nessa minha cobertura das manifestações. Então, só para vocês verem, essa imagem aqui da Globo News, bom, primeiro, obviamente, né, a Globo News falando que manifestações com pautas antidemocráticas. É óbvio que a Globo ia fazer uma coisa desse tipo. Ninguém esperaria uma coisa diferente da Globo. A Globo, depois que o Bolsonaro entrou, eu costumo brincar, né, que ela foi desestatizada, porque a Globo recebia bilhões e bilhões de propagandas de empresas estatais. O Bolsonaro cortou. E aí as consequências a gente já vê na Globo. Por exemplo, perdeu Fórmula 1, perdeu MotoGP, perdeu diversos campeonatos de futebol, teve que mandar embora um monte de artista famoso que ela mantinha contratados a peso de ouro para que a concorrência não pegasse, teve que diminuir salário, enfim, a Globo foi desestatizada. E é óbvio que elas odeiam o Bolsonaro por isso. Já odiava pela questão ideológica. E agora que a teta do Estado secou, a Globo quer derrubar o Bolsonaro a qualquer custo. Mas o que mostra também, olha que interessante, a população apoia tanto o Bolsonaro que nem dá mais bola para o que a imprensa fala. A imprensa fala uma coisa, o efeito é contrário. Percebam? Olha essa foto aqui da Globo. Ao mesmo tempo que a Globo fala que é uma manifestação antidemocrática ou que é uma fake news, mas é uma fake news do bem, olha essa imagem aérea da Globo. Isso aqui é lá de Brasília. Pessoal, é um formigueiro. Um formigueiro. Eu fiquei realmente surpreso. Eu imaginava coisa grande, óbvio, mas foi gigante, gigante, gigante. E aqui em São Paulo, na Paulista também, quando foi se aproximando do horário do Bolsonaro falar, os vãos começaram a sumir na Paulista e ficou realmente, cara, a coisa ficou enorme, ficou muito grande. Superou e muito as minhas expectativas. Curioso, né, abrindo um parênteses, aqui em São Paulo também teve a justiça, né, pasmem, autorizou que no mesmo dia tivesse também manifestações de esquerdistas lá no Vale do Engabaú. Eu até postei no meu Twitter brincando que eu fiquei surpreso, né? Porque passaram de 80 pessoas. Então, realmente, olha, foi literalmente, comparada com as manifestações do Bolsonaro, foi meia dúzia de gato pingado. Então, você falar que o Brasil tá dividido se pautando pelas manifestações de hoje é uma mentira completa. Porque como você vai falar em divisão se de um lado tinha meia dúzia de gato pingado e do outro lado várias cidades do Brasil bombando. Rio de Janeiro tava formigueiro, BH... Brasília, aqui em São Paulo, então não tem divisão. 99% defendendo uma coisa e 1% outra nas ruas, isso não é divisão da sociedade. Definitivamente não é. Então, percebam, isso aqui em Brasília foi, assim, realmente me chamou muito, muito atenção. Fiquei bem impressionado, foi muito legal. Aqui, pessoal, eu queria, antes de finalizar o vídeo, eu queria mostrar, né, o que o Bolsonaro falou lá em Brasília. Foi basicamente o que ele falou aqui em São Paulo também, mas vamos comentar as falas do Bolsonaro. Então, eu vou dar aqui o play e aí vamos comentando. Que dirão para onde o Brasil deverá ir. Temos em nossa bandeira escrito ordem e progresso. É isso que nós queremos. Não queremos ruptura. Não queremos brigar com poder nenhum. Não quer ruptura. Mas não podemos admitir que uma pessoa turve a nossa democracia. Deixa eu dar um pausa aqui, pessoal. Me digam. O que tem de golpista nessa fala do Bolsonaro? Ele fala que não quer
ter nenhum rompimento institucional, que não quer atacar nenhum poder, mas questiona ilegitimamente como que pode ministro do STF, de maneira monocrática, numa canetada sem envolver o pleno do STF, ficar travando pautas importantes para a nação. Tem cabimento isso? A gente vê em outros lugares do mundo, com a frequência que vê no Brasil, ministros de Suprema Corte, qualquer democracia, ficar tomando o tempo inteiro, na canetada monocrática, decisões de grande impacto. É difícil, concorda? Pois é isso que o Bolsonaro está reclamando. Não consigo ver golpe nenhum na fala dele. Vamos seguir. Não podemos admitir que uma pessoa coloque em risco a nossa liberdade. De novo, aqui não tem nada de golpista. Ele está se referindo, obviamente, nesse caso, ao Alexandre de Moraes, que está prendendo uma galera, mas só conservador, só o pessoal de direita. Ele não prende um jornalista, ele e nem o STF, né? Não prende nenhum jornalista de esquerda, nenhum jornalista de centro. Nada, é só apoiador de Bolsonaro. É ou não é perseguição? Ah, não, porque eles são antidemocráticos, eles querem destruir a democracia, eles são violentos. Caramba, destruir a democracia, a esquerda, quando se manifesta, depreda patrimônio público e privado, ataca policiais, defende Cuba, Venezuela e China, que são tiranias. O Lula, o José Dirceu, o Vadir Damus, todos petistas, já defenderam tirar poderes do STF ou fecharam o STF. E não aconteceu absolutamente nada. Em 2014, de novo vou falar, o MST tentou invadir uma sessão do pleno lá no STF, tentaram invadir o edifício do STF com os ministros lá dentro. O que aconteceu? A sessão no plenário foi suspensa e o STF deu uma notinha de repúdio. Não prendeu ninguém, não prendeu nem sequer o líder daquela manifestação que se assemelhava a terrorismo, que tentou invadir uma instituição democrática e tão importante como o STF. E aí não aconteceu absolutamente nada. Se limitavam em notinhas de repúdio. Agora com a direita não. A direita por muito menos está sendo presa. E de uma maneira que, inclusive, o STF criticava que era o modus operandi da Lava Jato, são as prisões preventivas, preventiva e qualquer outra, e temporária. Cara, eles detonavam a Lava Jato que fazia isso, eles estão fazendo o tempo inteiro. Então até que o Bolsonaro foi impecável, ele está pedindo democracia e parar com perseguição ideológica. É esse que eu estou entendendo do recado do Bolsonaro. Eu jurei um dia, juntamente com o Hamilton Mourão, vice-presidente do meu lado, juntamente com o Braga Neto, ministro da Defesa, darmos a nossa vida pela pátria. Todos vocês que porventura não fizeram esse juramento, fizeram outro, também igualmente importante. Dar a sua vida pela sua liberdade. Falando em liberdade de novo. Que golpista, que tirano é esse que só fala em liberdade? Uma nova história. Só para complementar, terminar a frase. Vocês já viram Fidel Castro, Che Guevara, o regime chinês, Nicolás Maduro defenderem liberdade? Ou eles asfixiam liberdade, prendem e matam opositores? Eles são tiranos, eles são assassinos, são ditadores, que a nossa esquerda bate palma. A esquerda petista, a esquerda psolista, a esquerda de maneira geral, eles não têm a capacidade de criticar os regimes. Mas o autoritário, o golpista, o tirano é Bolsonaro, que apenas prega a liberdade. O Bolsonaro sempre só prega isso, liberdade. É muita hipocrisia da esquerda, né? E de boa parte da imprensa. Começa a ser escrita aqui no Brasil. Peço a Deus mais que sabedoria, força e coragem para bem decidir. Não são fáceis as decisões. Não escolham o lado do conforto. Sempre estarei ao lado do povo brasileiro. Que tirano, né? Que defende liberdade e fala que tá do lado do povo. Que estamos tendo nesse dia não é de mim, nem de ninguém em cima desse carro de som. Esse retrato é de vocês. É um comunicado, é um ultimato para todos que estão na Praça dos Três Poderes. Inclusive eu, presidente da República. Para onde devemos ir? Cada um de nós deve se curvar.
Bacana, tá? Então isso foi o que o Bolsonaro falou lá na Bahia e eu já tô vendo gente histericamente, o Vila também hoje, assim que o Bolsonaro já gravou ele falou, né, fez esse discurso lá em Brasília, o Bolsonaro, o Vila já histericamente, a golpista, golpista, golpista. Cara, ele tá pedindo duas coisas: cumprimento da Constituição por parte também do STF e liberdade. Parar com a perseguição ideológica do Supremo para com apoiadores do Bolsonaro. Ele só pediu isso. Liberdade e Constituição. Cara, isso é ser golpista? Aqui também tem outros vídeos. Aqui o Nicolas também postou. Nicolas Ferreira, lá em BH. Isso aqui, ó, é Belo Horizonte. Aí, Belo Horizonte, ó. Olha isso, galera. Porra, lotado. Olha, deu um 360 lotado, tudo cheio. Isso aqui é lá em BH. Isso é BH. Vamos ver aqui o que mais tem aqui. Isso aqui é o... Ah, sim, isso aqui é o Bolsonaro fazendo, né, um helicóptero sobre Brasília. Olha isso aqui tudo. Formigueiro humano. Formigueiro humano. A coisa, realmente, olha, eu sabia que ia ser grande, mas foi muito mais do que eu suspeitava. Aqui até rebati o tweet do Cláudio Dantas, do antagonista, que ele falou assim: os bolsonaristas sequestraram os bons princípios. Não tenha dúvidas. E até falei, os maus princípios é monopólio total da esquerda. Graças a Deus, a gente não quer. Esse monopólio é todo seu, esquerda. Maus princípios é com vocês mesmo. Aqui também na Paulista, né? Isso foi o Constantino que compartilhou quando ainda faltavam 3 horas para começar. Aí, ó. População cantando hino nacional de maneira ordeira, sem confusão, sem nada. Cadê o povo armado, Vila? Você tava histericamente, cadê o CBN? Que tava falando que ia ter gente armada aí e recomendava o povo não ir. Fake news na cara dura, mas é fake news o bem. 0 de punição, 0. Aqui, vou até pegar, é o seguinte, o Reinaldo Azevedo, que me enganou por muito tempo, ele retuitou um tweet aqui do Valfrido Vardi, onde o Reinaldo falou na mosca, né? Ele concordou. O que o Valfrido falou? Está na hora de dizer, sem meias palavras, que todos os bolsonaristas são ignorantes, frustrados, invejosos, propensos à violência física e desejam um regime autoritário liderado por um boçal porque acreditam nele terão lugar ao sol. Isso foi o que ele falou e que o Reinaldo concordou. Aí eu respondi, o digníssimo Reinaldo, e falando o seguinte: o Valfrido descreveu com precisão o estereótipo de um esquerdista. Esse texto inteiro, o Reinaldo falava associando aos petistas. Quando o PT estava no governo, o Reinaldo falava 100% isso, associando a esquerdista. Agora ele concorda para conservadores. Então, assim, qual que é a do Reinaldo? Qual que é a dele? Vale para todo mundo? Não vale? A opinião dele é volátil, melhor dizendo, desculpa, é volátil. E aí, cara? E aí, terminei. Sigo concordando com o Reinaldo Azevedo de 2003 a 2017, que era o Reinaldo que dava para concordar. Depois que ele virou antítese dele mesmo, aí fica difícil, tá? Então, isso aqui também acho que vale a pena repercutir, porque, cara, isso mostra um pouco da hipocrisia da imprensa. E não é só o Reinaldo, Raquel Sherazade, Vila, cara, uma galera, por ódio ao Bolsonaro, rasgou suas opiniões do passado recentíssimo, achando que a gente é trouxa, que a gente não lembra de nada, que a gente é idiota, né? Então, é isso, né? É hipocrisia. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ah, isso aqui também, é imagem aérea lá de Brasília. Olha, pessoal, como lotado, é que a qualidade não foi legal aqui quando eu expandi, né? Mas olha isso, lotado. Formigueiro humano, uma coisa assim, realmente, olha, bonita de se ver. Bom, é isso. Aqui no Rio de Janeiro também, ó. A Record repercutindo, né? Olha isso, no Rio de Janeiro, pessoal. É um mar de pessoas. Você não consegue ver o fim. Uma coisa impressionante. Ah, e antes de finalizar, hoje o Jornal da Manhã da Jovem Pan, né, fez a cobertura aí das manifestações e ia tendo rodízio de comentaristas. E num dado momento teve Zoe Martinez, que é uma cubana, e Amanda Clay. Cara, a Zoe foi sensacional. Ela desmontou, ela destruiu a Amanda, que ficava quietinha. Porque, lembrando, a Zoe sentiu na pele o comunismo lá em Cuba, o socialismo lá em Cuba. E aí ela começou a desenhar pra Amanda. Eu não vou parar de falar, vou dar um play aqui, que eu recortei 2 trechos, mas foram, assim, primorosos.
O Supremo Tribunal Federal está se defendendo. Então, essas reações do Supremo Tribunal Federal são justamente em defesa da democracia. Era o Supremo que deveria estar fazendo isso? Não, não somente o Supremo. Meu Deus, Amanda, essa saída, essa solução e essa resposta demais, Amanda. Uma hora ele tinha que tomar uma atitude. Você quer o quê? Que seja todo mundo preso e o Bolsonaro fique lá só olhando? Chamam ele de antidemocrático porque está tentando tomar alguma medida democrática para soltar essas pessoas que foram presas. Pelo simples fato da sua opinião. Não precisa se exaltar. Se você não estou exaltada, Amanda. Com base no discurso, você consegue me contrapor. Uma pessoa pode pensar assim. Essas pessoas cometem crimes. Essas pessoas que são presas, crimes o quê, então, Amanda? foram denunciadas. Crimes cometem quem chama o presidente de genocida. Boa. Isso mas aí pode. Crime, chamar o presidente da República de genocida. É ódio do bem. Ódio do bem. Crime é pegar uma bola com a foto do Bolsonaro, chutar, jogar entendeu? futebol. Isso sim é crime, Amanda. Crítica, querida, todos os outros ex-presidentes foram xingados de ladrão e outras coisas mais. Isso também estava dentro do legítimo direito da crítica da população. Essas pessoas não estão acima da lei. E os manifestantes de esquerda que ateiam fogo na frente do Planalto, estão presos? Exato. Porque esses vão para a prática. Esses vão pro vandalismo mesmo. Essas pessoas que estão presas da direita não cometeram nenhum crime. Crime de expressar a sua opinião, porque eles não vão lá e matam o Alexandre de Moraes. Eles não vão lá e invadem o Supremo Tribunal. Eles simplesmente dão a sua opinião na internet, diferentemente da esquerda, que vai lá e ateia fogo na frente do Planalto. Exatamente. Isso sim é crime. Meu, lavou a alma. E aí tem outro trechinho também, que aí ela desenhou pra Amanda o que a esquerda fez em Cuba. E a Amanda também ficou quietinha. Vamos lá. Bolsonarista. Não, minha pauta é liberdade. Ah, não? Liberdade, como uma pessoa que viveu na pele o que eu vivi. Porque eu sou de Cuba, para quem não sabe, eu sou de Cuba. Boa. E me assusta muito Exatamente. a situação que eu estou vendo aqui no Brasil, porque tudo está se encaminhando para uma ditadura aqui no Brasil. E você, querida, que é da imprensa, por mais que você seja da esquerda e você apoie a esquerda, que a esquerda é antidemocrática, só para avisar, quando eles chegaram ao poder, tá? E acabarem com tudo como acabaram em Cuba, vão calar a tua boca também e você não vai ter a liberdade que você tem hoje de expressar a sua opinião, por mais sem noção que seja. Eu queria por aí favor, a defensora da liberdade, gente. Aqui, olha aí a defensora da liberdade. Não sou eu que estou falando, é o que aconteceu no meu país. Jornais, tá? Como a Boêmia, que era a revista mais famosa de Cuba, o dono da revista apoiou Fidel. Depois teve que se exilar na Venezuela porque desapropriaram as dependências da revista. Foi assim que o Fidel agradeceu ele, que ajudou, que inventou mortes, colocou nas costas do Batista para o povo parar de apoiar o Batista e apoiar a revolução do Fidel. E se suicidou na Venezuela pelo peso na consciência de ter ajudado a formar o que aconteceu em Cuba. Tá? Então não é que eu sou bolsonarista, é a realidade, é isso que acontece quando a esquerda toma o poder. O que me preocupa... Não, exato, cara. Não, a Zoe, puta, foi sensacional. Ela, nas duas oportunidades, rebateu muito bem a Amanda, que ficou quietinha. E o Mamãe Falei e o Nando Moura também foram lá nas manifestações tentar faturar politicamente, né? O Nando até fez um trechinho lá, um story falando, vou entrevistar os gados e tal, e teve que sair assim, ó. Vou dar um play. Aqui, esse aqui é o Nando e o Arthur Duval, né? O Mamãe Falei aqui, ó. Mamãe Falei, esse aqui à direita dele, o Nando Moura. O MBL é outro, né? Que perdeu as ruas totalmente. Agora só junta meia dúzia de gato pingado prometendo pão com mortadela e cervejada, né? Daqui a pouco eles vão estar sorteando o carro zero para ver se conseguem fazer encher uma quadra, né? Tentar encher uma quadra. É o fim que levou. Bom, pessoal, é isso. Para o vídeo não ficar muito grande, então o resumo geral é esse, quer dizer, vejo essas manifestações como democrática, não vejo como golpista, como boa parte dos esquerdistas da imprensa falam. O Bolsonaro, de novo, pedindo liberdade e o cumprimento da Constituição pelo STF, tá? Então, não vejo nada de golpista nisso. Outra mentira da imprensa que foi derrubada, que seria violenta, que ia gente armada, outra mentira deslavada, mas essas não tem punição nenhuma, nem da justiça, nem das empresas das redes sociais, então não acontece simplesmente nada, eles são autorizados a falarem, de desejarem mortes, falarem absurdos, ódio do bem, etc., mentirem que nada acontece. Então é isso. Vamos ver se agora, se a partir de amanhã, né, o 8 de setembro, se de fato os três poderes comecem a viver numa harmonia que não seja comprada. A harmonia não pode existir com mensalão e petrolão, que nem sempre houve. Essa harmonia que a gente quer via roubalheira
roubando o nosso dinheiro. Então os poderes têm que ser independentes e harmônicos. E a harmonia não pode ser tomar lá da cá, né? Ou seja, o Congresso garante para os ministros do Supremo que não pautam impeachment e os ministros do Supremo garantem que não avança o processo de ninguém. Não estou afirmando que existe, tá? Mas tem jornalistas que falam e faz muito tempo que isso acontece. Tá? Então estou me baseando no que a imprensa fala. Então eu espero que isso acabe, espero que o STF cumpra sempre, 100% do tempo, a Constituição, sem interpretações criativas, sem fatiar a Constituição, sem nada. Né? Eles são pagos exclusivamente, só e somente só, para garantir que a Constituição seja respeitada no Brasil. E vamos esperar uma harmonia. O Brasil tem que começar a sair dessa guerra institucional e os poderes têm que ter noção do seu escopo. E não ficar invadindo competências de outro, que é o que acontece. Infelizmente, o Bolsonaro, de fato, está tendo muita dificuldade de governar porque está sendo usurpado algumas prerrogativas dele. Tá? Então, essa é o retrato que eu vejo, essa é a minha interpretação da realidade e acho que foi positivo sim o 7 de setembro. Espero que seja, que de fato ajude a melhorar o Brasil e que a gente comece a caminhar de uma vez por todas, porque a gente está cheio de problemas. Cheio de problemas. Pessoal, é isso. Gostaram do que eu falei? Concordam, discordam? Deixem nos comentários. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.